Pare o que você estiver fazendo agora e assista mais uma mensagem com o pastor Valdir Brasil. Aproveite para se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar este vídeo. Canal BR Valdir Brasil. Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Eu estou direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e nós temos uma missão. Vamos lá, gente. A nossa missão é gerar vencedores. Aleluia! A nossa missão é gerar vencedores. Eu quero compartilhar com você: escolhas certas nos faz viver coisas maiores. Abra comigo a sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, apenas o verso 7. Paulo escreve: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Sabe o que Paulo está dizendo? Que nós temos liberdade de escolher as nossas sementes, mas nós não temos liberdade de escolher a nossa colheita. Como assim, pastor? A semente eu posso escolher, agora a colheita é a consequência da minha semente. Se eu quero colher abacaxi, não posso plantar semente de manga. Se eu quero colher manga, eu não posso plantar semente de laranja. Se eu quero laranja, a semente precisa ser laranja. Se eu quero viver coisas maiores, eu preciso fazer a minha escolha nas sementes que eu estou plantando. Muitas pessoas estão vivendo desgraças, estão vivendo momentos difíceis, porque simplesmente estão recolhendo o resultado daquilo que elas mesmas proporcionaram no passado. Mas quando eu escolho a minha semente, Paulo está dizendo que tudo que eu vou plantar, tudo que eu vou semear, isso também eu vou colher. E veja bem, Deus é Deus de amor, mas Deus é Deus de justiça, querido. Porque tem gente falando da graça, e quem enfiar o pau, pecar e errar, e aí entra em desgraça. Porque a graça de Deus, ela funciona na nossa vida quando nós temos a intenção de adorar o Senhor, de servir ao Senhor. Agora, quando a minha intenção é pecar contra Deus, Deus não pode me abençoar. Mas como assim, pastor? Vamos para o primeiro exemplo. Deus cria tudo bonito. Pelo poder da palavra, Deus foi falando, foi acontecendo. Haja luz, houve luz. Haja luminária, foi acontecendo. Olha o poder da palavra. Olha como é importante você usar a palavra de vitória. E tem gente que não acredita. Tem gente falando de maldição e pensa que vai viver a bênção. Querido, o que o homem semear, isso ele vai colher. E aí Deus vai, pelo poder da palavra, criando todas as coisas. E quando chega na hora da criação do homem, Deus não libera a palavra, o próprio Deus fez. Se abaixa, se curva, pega do pó da terra, confecciona um bonequinho, sopra sobre aquele bonequinho, e o Espírito de Deus entra dentro daquele bonequinho, ele se torna alma vivente. E quando Deus criou o homem, Deus já tinha um projeto: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e o homem será dominador. E Deus liberou uma palavra sobre a existência do homem. O homem vai dominar sobre os pássaros que voam, vai dominar sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. O homem será dominador. E aí Deus prepara um jardim lindo e coloca o homem nesse jardim. E Deus, olhando o homem, dando cabeçada para lá e para cá, Deus falou: não é bom que o homem viva só, vou fazer alguma coisa melhor. E aí Deus fez a obra-prima, que foi a mulher. Então, homem, nós somos rascunho. A obra de arte são as mulheres. Porque Deus falou: vou fazer alguma coisa melhor. E aí Deus não pega mais do pó. E agora Deus pega da costela, do lado de Adão. Coloca um sono profundo em Adão e coloca agora uma mulher, uma adjuntora. Porque mulher é osso duro de roer. Foi tirada da costela. É por isso que a mulher, ela tem resistência emocional maior do que nós homens. Porque nós homens, muitas das vezes, somos fragilizados por coisas que as mulheres encaram de uma situação normal. E agora Deus prepara aquele casal para viver naquele jardim, mas existia uma ordem de Deus. E Deus falou: da árvore do bem e do mal, vocês não podem comer. O resto está tudo liberado. Agora eu te pergunto,
Porque o proibido é o desejado. Porque exatamente aquilo que não se pode fazer, a tendência pecaminosa do homem é atraída para isso. Adão não tinha pecado, Adão estava ainda debaixo da unção de Deus, mas o diabo, que quer matar, que quer roubar, que quer destruir, estraga a festa do homem e da mulher. E aí se apresenta a serpente, a antiga serpente, e ela vem de forma sorrateira. Cuidado, quando você ouvir uma voz assim, meiga, macia, melosa, dizendo que Deus é mentiroso, cuidado. Quando você ouvir uma voz dizendo que isso não tem problema, que isso não faz mal, que isso pode, isso é birra de pastor, deve ser um pastor quadrado que falou isso com você, porque Deus não está considerando isso. Cuidado com essa vozinha, porque Eva ouviu a vozinha da serpente, e a serpente falou o que Deus falou para você. Não revele o teu segredo com Deus. Não abra o teu coração para declarar para o teu adversário o que é particularidade sua com Deus. Não rasgue para Satanás o presente que Deus te deu. Guarda em segredo, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir, ainda que não esteja acontecendo agora. Mas calma, só um pouquinho, porque todas as coisas têm um tempo determinado por Deus, e na hora certa acontecerá, porque Deus é fiel. E aí a Bíblia nos fala que a serpente, enganadora, cheia de charme, fala para Eva, Deus falou o quê? E a bobinha da Eva entra na ciranda da serpente. Olha, Deus falou que se a gente comer do fruto dessa árvore, nós vamos morrer. A serpente dá uma gargalhada de que isso, Eva? Na versão de Valdir Brasil, tá? Come, Eva, que emagrece. E a bobinha, uau, então vou comer. E aí Eva come do fruto que Deus tinha proibido. E pior ainda, leva Adão a comer também desse fruto. E Deus tinha um encontro todos os dias com o homem. Todos os dias Deus chamava o homem para conversar. Mas quando, naquele dia, veja bem, Adão não foi para o encontro. E Deus pergunta, Adão, onde estás? Por que isso aconteceu? Porque o pecado afasta o homem de Deus. Deus quer manter intimidade com o homem. Deus fez o homem semelhante a ele, para viver junto, no contato, na conversa, no diálogo, na bênção. Mas o diabo afasta o homem de Deus com o pecado. E aí Deus, Adão, onde você está? E Deus vai ao encontro de Adão. E Deus fala, por que, Adão? Você descobriu que está nu, você comeu do fruto que não podia comer. Veja bem, queridos, só existia, naquela ocasião, Adão e Eva. Por que que Deus não quebrou o galho de Adão? Por que que Deus não falou, Adão, faz de conta que eu não entendi, Adão, vamos tocar a vida que segue, não. Sabe o que Deus fez? Deus expulsou Adão e Eva do jardim que Ele tinha preparado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Está entendendo? Quando esse princípio de Deus é quebrado, tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Essa palavra se cumpre. Paulo, continuando ainda aos Gálatas 6, agora verso 8, Paulo diz, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. O que Paulo está dizendo? Não semeie na carne, não semeie no pecado, não semeie no engano, semeie no Espírito, porque se você semeia no Espírito, você ceifará a vida eterna. Por que que Deus não quebra o galho de Adão e Eva? Por que que Deus o expulsa de lá? Porque isso é consequência, querido. Toda vez que o homem erra, não erreis, Deus não deixa escarnecer,
porque quando o homem erra, ele colhe do seu erro. E sabia que tem tanta gente pagando preço alto por causa de escolhas erradas, porque falaram na hora errada, falaram para quem não podia falar, fizeram comentários que era segredo e não poderia ser violado e falaram. Eva abriu a boca para Satanás e aí se perdeu. A Bíblia fala sobre Davi, e Davi se perde nas suas palavras. Olha o Salmo 116, versos 10 e 11. Davi escreve: crie, por isso falei, estive muito aflito. Cuidado quando você estiver aflito, porque na hora da aflição você pode falar algo que não deveria falar. E quando você fala algo que é venenoso, cuidado com a lei da semeadura. Está entendendo? Davi disse: eu criei, por isso falei, estava muito aflito. Verso 11, dizia na minha precipitação. Olha como um homem segundo o coração de Deus. Mas porque estava muito aflito e estava precipitado, Davi diz: todos os homens são mentirosos. E aí Davi não exclui ninguém. Jesus Cristo, homem, nunca mentiu. Jesus Cristo, homem, não está enquadrado nessa palavra de Davi. E agora ele reconhece que Deus não mente. Lembra de Moisés? Depois de Jesus, o maior líder que a Bíblia fala. Um homem que tinha um propósito. Deus falou: Moisés, eu vou te usar e você vai tirar com mão forte, junto comigo, o povo hebreu de dentro do Egito para uma terra que eu tenho jurado, e eu darei, será a terra que mana leite e mel. E aí Moisés encara uma luta com o faraó, uma resistência com o faraó, mas porque Deus falou que ia tirar, Deus tirou. E eles saíram em direção à terra prometida. E sabe o que acontece? Um dia o povo reclamou: Moisés, nós queremos água. Moisés, nós queremos água. Eles estavam vendo tantos milagres, porque lá em Mara, as águas amargas se tornaram doces, se tornaram salutar. Eles estavam vendo Deus mandar maná do céu, Deus mandar carne, cordonizes do céu. Eles estavam vivendo milagres, mas eles agora começaram a perturbar. Nós queremos água, Moisés, você tem que dar água. Eles pilharam tanto Moisés, que Moisés ficou igual Davi, irritado. E na sua precipitação, Moisés não toca na rocha, Moisés fere a rocha. E quando ele fere a rocha, Deus ficou indignado com Moisés. E por causa dessa atitude de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Cuidado com as suas precipitações, porque precipitações pode tirar o teu prêmio. Cuidado com palavras erradas. Cuidado com os depoimentos que você está dando, porque você está irritado. Cuidado para você não entrar na pilha do povo e irritado, ficar xingando palavrão. Cuidado para você não entrar na pilha do povo e irritado, falar besteira. Se Deus te escolheu, se Deus tem um plano na sua vida, se controla. Deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus trabalhar no seu emocional, deixa Deus te curar na saúde emocional. Porque por causa da pilha do povo, Moisés não entrou. É isso mesmo. Já viu um ratinho? Quando alguém encurrala um ratinho, bota ele no canto, ele vem para cima, ele é um ratinho. Parece inofensivo, mas quando alguém coage o rato, ele pula para cima. Palavras que nos condenam. Sabia que existem palavras que trazem condenação para a nossa vida? Por exemplo, o exemplo de Isaías, profeta. Capítulo 6 do livro de Isaías, diz que no ano que o rei Uzias morreu, Isaías viu ao Senhor. Agora, quem era esse profeta? Profeta xingão, profeta que usava palavrão, profeta que usava a palavra de baixo galão, profeta que quando vê o Senhor ele fica preocupado. Isaías 6, verso 5, então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. O que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo: eu sou um cara de boca suja, eu sou um cara que habito no meio de gente que tem boca suja também, eu estou no meio dessa gente com a boca suja, e eu também falo um monte de sujeira, um monte de imundície, um monte de besteira, e eu vi o Senhor: ai de mim,
eu vou morrer. Como pode um profeta assim? Mas veja bem, existe um antídoto, existe um milagre de Deus, existe uma saída de Deus para você, para mudar os teus lábios, para restaurar os teus lábios, para mudar a tua boca, para mudar a tua fala. No verso 6 do capítulo 6 de Isaías, está escrito: porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Sabe o que Deus pode fazer hoje, aqui e agora? Pegar uma brasa do altar, e tocar nos teus lábios agora, e perdoar o teu pecado, e mudar o teu linguajar. Cuidado, porque palavras condenam. Cuidado, porque o muito falar pode trazer condenação. É melhor você ouvir do que falar. Eu tenho relutado isso na minha vida. Deus falou comigo: eu te dei 2 ouvidos, por quê? E só te dei uma boca. Será que você não está entendendo que pelo menos você tem que ouvir o dobro e falar só a metade? Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que é isso? É um processo de libertação. A gente conhece a verdade e a verdade vai nos libertando. A verdade vai libertando, vai libertando, vai libertando. Eu acredito, irmãos, que Deus está libertando a vida de homens importantes do nosso país. Eu acredito que Deus está libertando, porque a verdade liberta. Esse é um processo de libertação. Nós temos aqui toda quarta-feira a quarta da vitória. E sabe que culto é esse? É um culto de libertação, é um processo. Pessoas que vêm para Jesus e Jesus vai libertando, vai restaurando, vai mudando a história. Um processo de libertação. Um dia Jesus falou com Pedro, e Pedro estava todo metido. Não, porque eu não nego, eu não volto atrás, eu estou contigo, eu morro no teu lugar. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Mas será? Já estava perto de Jesus ir para a cruz, já estava encerrando o ministério de Jesus aqui na terra. Como homem ele estava aqui na terra, e Pedro ainda não tinha se convertido. Como pode uma coisa dessa? Jesus falou: Pedro, quando você se converter, Pedro, confirma teus irmãos, Pedro. Porque a gente vê que um dia Pedro dá um mau conselho dizendo: olha, eu vou voltar para a pesca, eu vou voltar para a vida antiga, eu vou voltar para a minha pescaria de antigamente. Lembra quando eu puxava a rede vazia e não ganhava nada? Ah, tadinho de Pedro, ele volta para buscar a rede vazia outra vez. Mas Jesus falou: Pedro, quando você se converter, confirma com os teus irmãos. O que Jesus está dizendo? Pedro, você não está pronto ainda, Pedro. Satanás está querendo cirandar você como cirando o trigo. E sabe o que é que cirando o trigo? É na pancada, é na paulada, é para soltar o grão. É assim que cirando o trigo. E Jesus estava dizendo: é isso que Satanás quer fazer com você, Pedro. Senhor, se for preciso, eu morro no teu lugar. Senhor, se for preciso, eu vou para a cruz no teu lugar. Senhor, não vou deixar ninguém fazer isso com o Senhor. E Jesus disse: você ainda não está convertido, Pedro. O homem mais sábio que viveu sobre a terra, Salomão, no seu livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, Salomão afirma que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, até se tornar dia perfeito. É isso que nós estamos esperando, irmãos. Deus está transformando, Jesus está libertando, e o caminho vai se clarear cada dia mais. É como a luz da aurora. Quando a gente acorda de madrugada para orar, eu olho, está tudo escuro, e a gente começa a orar, vai orando, vai orando, vai orando, e sem você perceber, começa a luz da aurora a brilhar. E quando você menos espera, o sol começa a brilhar. É isso que Salomão está dizendo. Nós temos o direito da bênção de Deus. Nós temos o direito de melhorarmos. Nós temos o direito de mudar as nossas sementes. Nós temos o direito de mudar o nosso linguajar. Nós temos o direito de mudar a nossa expressão. Nós temos o direito de mudar as nossas sementes. Ezequiel recebe a notícia
O profeta Isaías vai lá e diz assim: arruma a tua casa, você vai morrer. E Ezequias volta para a parede e fala: Senhor, mas eu tenho andado na tua presença, eu tenho plantado boas sementes, eu tenho me desviado do mal. Senhor, eu quero pelo menos mais 15 anos. Olha as sementes de Ezequias, eram sementes que agradavam a Deus. Nem sempre Deus faz a vontade soberana dele. Tem hora que Deus permite, vontade permissiva. E Deus permitiu para Ezequias mais 15 anos, que não foram 15 anos de bênção. Foram 15 anos desastrosos na vida de Ezequias, mas porque ele tinha crédito com Deus, Deus prolongou 15 anos de vida para Ezequias. Josafá, quando recebe a notícia que 3 reinos vêm contra ele, Josafá vem para o templo para orar. Josafá entendeu que ele estava plantando boas sementes. De quem planta boas sementes tem o direito de falar com Deus. É por isso que Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja abundância, fartura na minha casa. E depois, disse o Senhor, fazei prova de mim, e eu, o Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês uma bênção que dela vem a maior abastança. Sabe que Deus está dizendo? Que quando você é fiel no dízimo, você pode fazer prova de Deus. Eu leio de Gênesis e Apocalipse, eu não encontro outra passagem da Bíblia Sagrada, Deus se colocando à prova, porque quando eu sou fiel nos meus dízimos, Deus está dizendo: pode fazer prova de mim, porque eu, o Senhor, que estou nos céus, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês uma bênção que vem a maior. Não é o segundo lugar, é o primeiro lugar, é a maior abastança. Sabe o que é isso? Sementes. Josafá entendia disso. E Josafá entra no templo e começa a orar, e começa a convocar o povo para o jejum e para a oração, e começa a dizer: lembra, Senhor, que um dia o Senhor falou, se viesse a peste, se viesse a fome, se viesse os nossos inimigos contra nós, para nos engolir, e se nós entrássemos nesse lugar, o Senhor ouviria dos céus a nossa oração, o Senhor perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Agora, Senhor, esse bando está vindo contra nós, mas nós não estamos olhando para ele, nós estamos olhando para o Senhor. Você está entendendo que quando você tem atitude de fé, você não olha para a adversidade. Podem vir inimigos, podem vir perturbações, podem vir tribulação, pode vir o que vier, mas quando você tem a fé acesa no seu coração, você está dizendo: eu não estou olhando para a luta, eu estou olhando para a vitória, eu não estou olhando para a desgraça, eu estou olhando para a graça do meu Deus, eu não estou olhando para os meus inimigos. Os meus olhos estão postos, estão fixos em ti. Foi essa a oração de Josafá. E quando Josafá faz essa oração, Deus levanta um profeta no meio da congregação e diz: assim diz o Senhor, ó rei Josafá, povo de Judá e toda Jerusalém, nessa peleja vocês não têm que pelejar. Parai e sai de pé, porque o Senhor vosso Deus peleja por vocês. Ah, meu irmão, quando as minhas sementes são de fé, eu vou colher o sobrenatural. Quando as minhas sementes são atitude de quem acredita, eu vou colher o milagre, porque para Deus não há impossível. Eu quero falar com você que tomou uma decisão de servir a Jesus. Você que estava longe, você que está voltando para Jesus agora, ou você que está declarando Jesus como seu Senhor. Escreva aí uma frase: eu recebo. Está aí na tela, 21 97551 4444. Manda um WhatsApp dizendo o seu nome, que você decidiu por Jesus. Nós vamos abençoar a sua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu entrego essas vidas que declararam Jesus como Senhor. Que a partir de agora haja uma mudança, uma transformação sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.